Então, boa noite. Estamos aqui com os nossos convidados e vocês todos presentes. Agradeço bastante a participação de todos, né, numa quarta-feira chuvosa, em alguns lugares aí mais escuro ainda do que o normal. O nosso tema de hoje é: em tempos do ágil, online e híbrido, qual o papel do líder coach contemporâneo nas organizações? Tá? Então, o líder coach é assim, é um papel muito importante e principalmente no momento de hoje, né? Então, a gente gostaria de trazer essas experiências para vocês, tá? Sou Marcelo Cavalieri, sócio da Adigo, e juntamente com a Rosana Sum, minha sócia, nós vamos facilitar, bater o papo aqui na live de hoje. Então, já chamo a Rosana para continuar com a apresentação, os comentários dela e continuar com a apresentação dos nossos convidados. Rô. Boa noite, pessoal. Bom ver vocês, várias caras conhecidas, saudades de todos, um abraço enorme. Então, primeira coisa, eu acho que eu queria trazer, o que as pessoas têm em comum, né? Os nossos convidados em comum é que a gente tem 2 participantes do nosso curso de Líder Coach presencial, que é o Leonardo e o Rodrigo, e 2 da nossa primeira turma do Líder Coach online, que é a Edmaira e a Cíntia. E, como o Marcelo falou, a ideia é que elas tragam, né, e eles tragam a experiência deles, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje. E eu queria apresentar, começando, a gente vai fazer, não vai seguir os protocolos, então eu vou apresentar os meninos primeiro e depois o Marcelo apresenta as mulheres depois, né? Então vamos lá, Leonardo Coirteac, ele é engenheiro mecânico, com pós-graduação em gestão de negócios, trabalha na General Motors há 25 anos e dedicou o início da sua carreira ao desenvolvimento de produtos. Migrou para a gestão de projetos de melhoria de produtos e processos e atualmente é Business Planner e gerente de projetos de RH para a América do Sul. Obrigada, Leonardo. Rodrigo, dá um oi aí, Rodrigo Batista. Ele é o Group Product Manager da Via Varejo, responsável pelos meios de pagamentos digitais nos portais das Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com, com passagens por empresas como Volkswagen, Santander, EasyTaxi, Nextel e PagSeguro. Possui experiência em processos de transformação digital, metodologias ágeis e gestão de times multidisciplinares. Acredita que o sucesso de uma empresa, produto, serviço, é consequência de um time entrosado e harmonioso. As pessoas sempre serão as responsáveis pelas inovações. Agora a gente passa para as nossas convidadas. E nossas convidadas, e aí, claro que deixaram para eu apresentar a Cíntia. Então, Cíntia, se eu ler errado o seu sobrenome, depois você corrige, por favor. Então, Cíntia Emi Tamajusuco, né, tem esse Tamajusuco, né? É mãe e advogada nessa ordem de prioridade. Profissionalmente, atua como advogada há mais de 15 anos, com experiência em diferentes mercados e ramos do direito, mas sempre no mundo corporativo, por acreditar que a multidisciplinaridade traz os melhores resultados e permite o seu desenvolvimento profissional e pessoal contínuo. Atualmente é consultora jurídica da Suzano S.A., da Gerência de Assuntos Regulatórios, Concorrencial e Propriedade Intelectual. Bem-vinda, Cíntia, e obrigado. Edmaira Truzzi, é Truzzi ou Truzzi? Depois você também me corrija. HR Business Partner, Truzzi, tá ótimo. HR Business Partner Manager no Itaú Unibanco, com mais de 13 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em projetos de grande relevância para a organização. Atualmente liderando o time de BPs, né, no projeto de transformação digital, atuando em metodologia ágil e responsável por todas as disciplinas de RH do business de cartões. Então, sou apaixonada pela aprendizagem contínua, busco aprender de diferentes formas e compartilhar com minha rede como forma de apoiar na transformação e desafio de todos. Entre as disciplinas que busco aprender, destaco certificação em Change Management pela PROSC, o PROCE,
Culture Assessment Certification pela Barrett Value Center e Leader Coach Contemporâneo pela Digo, obrigado, e Management 3.0 pela K21. Acredito muito que, como líderes e profissionais de RH, temos um alto poder de influência para apoiar na transformação das pessoas e das organizações. Obrigado, Edmaria, bem-vinda. Vamos lá. Então, agora a gente tem uma breve enquete para vocês, pessoal, breve mesmo, aqui pelo Zoom. A gente gostaria que vocês respondessem 2 perguntas. Já vou iniciar aqui, né? Antes eu vou ler as perguntas. Primeiro, você conhece o papel do Leader Coach, tá? E segunda, na sua empresa, organização, existe o papel do Leader Coach? Então, eu vou iniciar a enquete. E aí, organização, empresa, de qualquer tamanho, porte, setor, ONGs, multinacionais, familiares, não tem essa startup, né? Enfim, é a organização de maneira geral. Iniciando, me avisem se vocês conseguem ver, façam um joinha, qualquer coisa, ou simplesmente respondam. Legal. Vocês conseguem ver a enquete também, né? Se movimentando? Conseguem. Sim. Então tá bom. Rô, algum comentário? Vamos olhar. 53%, perdão, já ouviu falar. 27% nunca ouviu falar. 22% aí, vamos lá. Então, já ouviu falar, metade aí do público está com a gente, né? Uma parte não. Então, acho que é muito importante a gente estar esclarecendo aí como é que trabalha o Leader Coach. A gente estava até comentando que tem algumas reportagens que saem e não ajudam, né, a gente nesse processo. E na sua empresa existe o papel do Leader Coach? A gente tem metade aí do público dizendo que não existe esse papel em suas empresas, 28% sim, e 22% não sabe dizer. Então, ótimo, porque a gente vai estar aí esclarecendo, principalmente na voz de quem trabalha, já conhecendo os conceitos de Leader Coach dentro das suas organizações, e a gente tem mercados bastante distintos, né? Isso. Ok. Bastante importante também lembrar que que Leader Coach, né, e aí o contemporâneo, né, a história do atualizado, né, do que captura o momento também, momento atual, mas ele é um papel, não é um cargo, né? Isso é muito importante. Então a gente vai falar também disso hoje, tá bom, pessoal? Vou interromper aqui. Tá bom. Então a gente vai começar. Vamos lá. Eu vou começar fazendo a pergunta para a Cíntia, e depois a gente vai passando para os outros. O que para você, Cíntia, o que faz e representa esse Leader Coach contemporâneo na sua experiência? Eu já ia começar a falar no mudo, né, para manter o padrão. Mas vamos lá, eu acho que, assim, pegando o gancho do que o Marcelo comentou agora, né, a primeira coisa, acho que é importante diferenciar é o que é ser líder, o que é ser chefe, o que é um posto, né, o que é hierarquia versus o que é ser efetivamente líder, né. E aí, aquilo que, assim, eu entendo como líder é uma pessoa que seja uma inspiração, algum exemplo, e que motive as outras pessoas, né. E aí, qual que é o grande, acho que, o papel desse Leader Coach nesse momento, né? A gente está vivendo um momento totalmente atípico, e aí, na minha humilde opinião, acho que ninguém sabe lidar com isso da melhor forma, porque não existe melhor forma, mas acho que existe um esforço de conseguir fazer isso tudo passar da melhor forma possível para todo mundo, com empatia, com respeito, e acho que logo no começo a gente ficou com aquela sensação ou de fato, né, falta de controle. Conforme o tempo foi passando, tendo um pouco melhor um aprimoramento da comunicação entre as pessoas, acho que isso foi sendo desenvolvido. Agora talvez não seja o melhor do mundo, mas acho que a gente está aprendendo, né? Então acho que é um caminho de aprendizado contínuo, mas que traz uma empatia, traz uma sensação de comunidade muito maior entre todo mundo.
Leonardo, você pode comentar? Claro, sim. Obrigado, Rosana. Olha, para mim, o líder coach, ele está bastante relacionado com o que a Cíntia disse, e eu acredito bastante que o líder, principalmente o líder coach, ele se importa verdadeiramente com o desenvolvimento das pessoas, não só da sua equipe, mas também com todas as pessoas que estão ao seu entorno. Então, esse papel do líder coach, ele é fundamental para que você consiga gerar empatia, depois gerar confiança, e dessa empatia e confiança conseguir desenvolver essas pessoas e que vai, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, desenvolver todos os potenciais e as capacidades dessas pessoas para que elas gerem um resultado positivo para elas e para as empresas, que no final, nossos papéis como líderes, ele está bastante orientado para gerar o resultado para as empresas, e aí a gente tem que se perguntar, o líder coach tem que se perguntar, por que não gerar esse resultado positivo também para as pessoas? Essa é a minha visão sobre o líder coach. Obrigada, Leonardo. Não sei se a Edmaira quer comentar aqui nesse início. Falei que eu estava pensando aqui, o desafio vai ficar para mim e para o Rodrigo, né? Depois que os dois falaram. Não, acho que eu super concordo aqui com a visão deles dois. Boa noite para todo mundo que está aqui presente. Eu acho que o que representa aqui para mim é, de fato, um líder que sabe fazer boas perguntas, que coloca o time, de fato, para refletir, para criar junto qual é a melhor solução. Eu acho que nesse momento, acho que a pandemia trouxe boas lições aqui de liderança para quem atua aqui na gestão de pessoas, né? Aquele líder que tinha o costume de sentar do lado do time, acompanhar a tarefa. Hoje isso não é mais possível, né? Então, quanto um líder que confia no time, que de fato delega responsabilidade, não delega tarefa, né? Não é só delegar uma tarefa, e sim delegar responsabilidade para tomada de decisão. Então, para mim, o líder coach ele está bem relacionado com esse ponto, e alguém que se preocupa com o autodesenvolvimento. E dado que ele se preocupa com o autodesenvolvimento, é alguém que provoca o time para também se desenvolver. Então, acho que o tema aqui, né, como a gente enxerga o líder coach nesse momento de ágil, acho que tem muito relação com isso, né, de fato ter aprendizagem contínua. Então, acho que está bem relacionado também com autodesenvolvimento e desenvolvimento do time. E super concordo aqui com o ponto do Leonardo, acho que a preocupação tem que ser a mesma, né, tanto preocupação com as entregas do dia a dia e resultado, como preocupação aqui com o desenvolvimento, o autodesenvolvimento e desenvolvimento do time. Rodrigo, ficou para você. Tudo bem, pessoal? Boa noite aí. Muito feliz de estar aqui, honrado em fazer parte aí desse encontro. Gostei bastante da introdução do pessoal. E, para mim, a liderança é aquele conceito bem primário de inspiração do time. E o coach tem a técnica de extrair o melhor das pessoas. Então, eu entendo o líder coach como uma evolução do nosso papel de gestão. E como o Marcelão falou, o líder coach não é um cargo, né? É mais um perfil, é algo que a gente tem que buscar, como a Edmaira falou, de autoconhecimento. Então, esse perfil, para mim, ao meu ver, tem algumas características, né? Então, por exemplo, tem que ser um líder servidor, por exemplo, que ele participa, que ele colabora e que muitas vezes comemora. Sempre tem que comemorar com o time, que a gente tem eu particularmente tenho sérias dificuldades com isso, de tão imerso que a gente está na execução. Um líder tem que ter uma escuta ativa, né? Porque a gente pode até direcionar de uma forma muito clara, mas são pessoas, né, cara? E a comunicação é sempre necessária. E a liderança que pratica a CNV, que eu tenho estudado bastante disso também, por ser uma pessoa bem metódica aqui, é evitar imperativo, é a forma como você se comunica com as pessoas. E ainda mais agora, né, que a gente está num isolamento, então isso é muito sensível. Então, em resumo, aqui para mim, um líder coach é essa liderança inspiradora, sabe? De tirar o melhor de cada um, mas dar o direcionamento correto. E isso faz muita falta hoje em dia. O mercado está muito carente desse perfil. Obrigada, Rô.
Eu vou fazer uma pergunta, queria começar com o Leonardo, porque eu lembro até hoje, Leonardo, da sua reação no último dia, né, do nosso workshop. Então, a pergunta para você é, depois que você conheceu o papel do Líder Coach, o que mudou para você? O que você passou a fazer de forma diferente? Bom, como todo bom engenheiro, e o Rodrigo citou bem, a gente tem um modelo mental bastante técnico, né, bastante cartesiano. E esses modelos mentais, tipicamente, eles saem da cabeça e vai direto para a ação. Maioria das vezes já se parte para a ação. Quem tem aí um modelo mental um pouco mais de planejamento, planeja e executa, monitora e controla. Para os gerentes de projeto aí de plantão, já vão estar entendendo bastante do que eu estou falando em termos de metodologia de gestão de projetos. E, sinceramente, eu me lembro muito, como a Rosana está falando, depois daquela experiência, eu me sentia frustrado por não ter tido a oportunidade de conhecer esta maravilhosa metodologia, esse maravilhoso modelo mental de pensamento que a Digo traz com muita maestria, que é o pensar, o sentir para agir. Então, isso fez toda a diferença. E eu falei, poxa, eu estou frustrado porque se eu conhecesse esse modelo anteriormente, eu poderia ter impactado muito mais pessoas ao longo da minha carreira. Eu sempre tive uma preocupação genuína de desenvolver pessoas, como a Edmara bem citou, mas com o meu modelo mental me permitia planejar e executar, mas não tinha tido a oportunidade de sentir. E hoje, quando eu paro e penso, planejo, sinto, reflito como eu vou me sentir, o que eu vou sentir, o que as pessoas que estão comigo vão sentir, para ir partir para a ação, não tem a menor dúvida, é muito mais eficiente e efetivo os resultados. É isso que hoje eu diria dessa experiência. Obrigada, Léo. Eu lembro como se fosse ontem. Eu até, né, para comentar, o Léo, como ele falou, ele é bem engenheiro, né? Então, imagina, ele vem para um curso de Líder Coach aprender, né, ferramentas e técnicas e trabalhar com autoconhecimento. Então, o Léo estava sempre me perguntando, não, mas qual é o percentual das pessoas que fizeram isso? Aonde que deu certo isso? Aonde que não deu? E eu falava, calma, não é matemático. E aí, no final, né, no último depoimento, ele vira para a gente e fala assim, a gente sempre pergunta, né, como é que você está saindo, como é que foi para você? Ele responde, eu estou saindo frustrado. Eu, Marcelo, a gente quase caiu da cadeira, falamos, meu Deus, o que será que a gente fez? E aí ele deu esse depoimento, por isso que eu pedi para ele contar um pouquinho para a gente. Agora eu queria fazer a pergunta para a Cíntia, né? O que mudou, Cíntia, para você, depois que você conheceu esse papel, na sua vida pessoal? Eu acho que até fazendo um contraponto, né, do que o Leonardo comentou, fazendo um complemento, na verdade. Quando eu fiz o curso, né, Rô, já estava na pandemia, e aí eu fiz online, e aí uma das coisas que eu acho que é super importante, Leonardo, é que a gente acaba, como lição, reconhecendo que a gente é vulnerável, né? Que a gente tem muita coisa que a gente não conhece, muita coisa que a gente não sabe, e tem vários pontos ali dentro da gente que é sensível, né? E isso guia muita coisa daquilo que a gente faz. Mas voltando para a sua pergunta, Rô, acho que eu coloquei lá na minha descrição, né, de que eu sou antes mãe, depois a minha profissão, porque eu acho que o fato de ser mãe faz total diferença justamente nesse ponto de se reconhecer como vulnerável, né? Porque a partir do momento que você reconhece isso, você acha que melhora muito mais, ou melhor, permite muito mais um desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, autoconhecimento,
E aí, a partir disso, você passa a se respeitar, né? E aí, esse respeito não é só seu e acaba sendo mútuo. Então, acho que a partir disso também te desperta a possibilidade de ter maior empatia, você consegue ter aquela preocupação genuína, né, que o Leonardo comentou, e escutativa principalmente. Acho que isso é algo assim para a vida inteira, não só no profissional, né, como você falou, eu acho que e muito do pessoal. E aí, no final, aquilo que você faz na vida pessoal também transfere para o profissional. No final está tudo interligado, né? Mas acho que quando você faz esse caminho contrário, começa no pessoal para depois transferir para o profissional, funciona muito melhor e é de coração aberto, assim, é muito mais genuíno. Obrigada, sim. Para Edmaira, vou deixar o Rodrigo por último de novo, mas prometo que não vai ser tão difícil assim. Edmaira, você trabalha aí, né, dando suporte, né, para várias áreas também. Como é que esse papel do líder coach está sendo nesse momento para esses líderes, né? A gente sabe que agora, com o começo da pandemia, agora a gente já está, na verdade, já faz quase um ano, né? Todo mundo, tinha muita gente, muitos líderes acostumados com comando e controle, né? Até agora a gente vê fenômenos aí de, preciso fazer check-in com o meu chefe para dizer que eu estou trabalhando, né? Então, como é que você vê esse papel do líder coach, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Achei que o Marcelo tinha me colocado no mudo. Bom, acho que aqui da minha experiência, né? Primeiro, eu queria só resgatar a pergunta aqui da enquete no começo, né? Se na empresa tem esse papel de líder coach. Eu acho que aqui até para as pessoas que não conhecem do papel, acho que isso depende de cada um de nós que estamos aqui para começar a atuar dessa forma. Então, acho que é menos um estímulo da empresa que hoje trabalhamos e mais um estímulo nosso individual, né? Então, acho que aqui é um chamado para que, de fato, a gente busque conhecer do conceito, busque ferramentas, que isso faz toda a diferença, né? Acho que eu tenho alguns pontos aqui para compartilhar, né? Pensando no sentido que a Rosana perguntou aqui de comando e controle, eu acho que como líderes, né, e muitos foram criados para ter as respostas, né? Então era, eu preciso saber, eu preciso ter essa resposta, é assim que meu time me enxerga, é alguém que eu levo o problema, o time leva o problema, o gestor resolve. Era assim, né? Agora mudou. Então, como que a gente consegue, de fato, se adaptar a essa mudança? Então, a gente foi criado dessa forma, né? Para, como gestor, saber responder tudo. Hoje é diferente. Acho que a partir do momento que a gente conhece dos conceitos, tem ferramentas para atuar no dia a dia, isso inverte para que você descubra que você tem que valorizar a diversidade que tem dentro do seu time. Então, hoje, pensando em diversidade, a gente tem um time que tem repertório diferente, tem história de vida diferente, pouco que a Cíntia trouxe, né, a experiência dela como mãe, como isso impacta no dia a dia, no trabalho, e concordo super com isso. Então, assim, dentro dessa diversidade que mora dentro do time, o líder coach, ele consegue extrair o que tem de melhor para cada um, de cada um, para poder alavancar resultado, né? Outro ponto que a Cíntia trouxe, que a gente ouve falar muito agora na pandemia ainda mais, que é sobre a vulnerabilidade, né? Acho que o quanto o líder ele precisa se colocar como igual, como um ser humano, e não como um super-herói, né? O que consegue resolver tudo, que consegue responder tudo. Então, acho que isso só é possível através de conhecimento de ferramenta, de autoconhecimento, em primeiro lugar, obviamente, né? A analogia da máscara de oxigênio aqui, se cuidando primeiro como gestor, né? Para poder apoiar no cuidado do outro, né? Então, acho que é um pouco disso que me vem aqui em mente, né? Muito importante essa imagem da máscara, né? A gente está sempre trazendo, porque a gente não pode esquecer. Hoje, e assim, por uma semana a gente estava aí com um grupo, onde o pessoal, a gente fala assim, agora tem um intervalo, né? E o pessoal não sai mais da cadeira, né? O pessoal não estica a perna, não se cuida. E o que está tendo a gente já ouvia falar de burnout antes, né, da pandemia, e isso está aumentando
tá na moda, né, falar exponencialmente, mas é verdade, né? Quanto mais a gente conversa com as pessoas nas organizações, a gente vê que isso está se tornando algo muito comum, né? Então, precisa tomar muito cuidado. E Rodrigo, para um agilista, né? O Rodrigo, conheço ele já há um tempo, trabalha com as ferramentas ágeis aí. Qual que é a importância desse líder coach aí na sua realidade? Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, inclusive, uma das pessoas que eu convidei para cá, ela é agilista de formação e é um dos caras que mais me ensinou. Então, mesmo eu não sendo certificado, esse cara é. Então, ele pode me desmentir caso eu diga alguma coisa de experiência aqui. O Leonardo falou uma coisa muito legal, que é sobre planejar e executar. A gente tem um perfil bem executor e mais metódico, mas isso não é o suficiente, né? Não pela variável tempo, mas pela variável de gestão de pessoas. Então, pensar, sentir e agir, que ele falou, achei muito legal. Isso é empatia, que a Cíntia também comentou. Então, dá para temperar isso com comunicação, porque no fundo, como até comentei lá no começo, inovação parte das pessoas, né? E esse valor de equipe que tem o líder coach, de trabalhar bem as equipes, extrair o melhor de cada um, tem muito a ver com ágil, né? E dependendo do nível de prática que a gente tem, ou de maturidade de aplicação do ágil nas equipes, nas empresas, a gente pode ver o ágil de duas formas. Uma delas bem operacional, que é as cerimônias, a forma como a gente toca as iniciativas, se é Scrum, se é Kanban, aquela velha discussão. Mas tem um conceito uma visão mais conceitual, que é a que eu gosto mais, que dá para absorver mais fácil, que é aquela visão de trabalho em equipe e de compartilhar os objetivos. A hora que você junta a equipe, isso fica harmonioso, isso funciona muito. E outros valores que o ágil traz também, que é de transparência e humildade. Então, você acaba cortando os heróis. Então, não tem mais herói. Você tem que pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas não aceitam ajuda, né? E o ágil muitas vezes prega isso, de você ter essa transparência, de você ter essa humildade, de você confiar no seu time. Isso é muito bom. E um dos valores que eu mais gosto do ágil, que tem a ver também com a liderança e com o líder coach, que é você encorajar as pessoas. Você precisa de coragem para tracionar uma iniciativa. A minha última experiência, hoje eu estou na Via Varejo, mas eu passei no PagSeguro, e a gente conseguiu tirar do papel uma iniciativa que estava travada há muito tempo. Isso foi muita coragem do time, sabe? Em alguns momentos a equipe fala assim, cara, não vai dar, ou então não é a melhor estratégia, e alguém está convicto daquilo e abraça a ideia. Então, essa convicção é muito boa. E a inovação parte das pessoas e não dos processos. E o ágil instiga muito isso. Percebam que eu não estou falando sobre que tipo de empresa, se ela é de tecnologia ou não. Mas a gente está falando, cara, de ter uma empresa, de ter uma equipe foda, de ter uma equipe que luta junto, sabe? Então, eu acho que é disso que a gente precisa, aquela velha frase lá que processos e organizações nem sempre ganham o jogo. Às vezes ganham o jogo, mas o que ganha campeonato mesmo é um time forte, cara. É um time unido. Eu acho que a liderança, o líder coach provoca isso, de tirar o melhor das pessoas e estimular o bom direcionamento de todo mundo. E a agilidade prega isso também. Então, às vezes, as próprias empresas têm certa dificuldade, às vezes, de aceitar o ágil por isso, que você gera autonomia nas pessoas, você encoraja a galera. Então, eu vejo o líder coach como um cara que encoraja, e o ágil também. Então, acho que tem bastante a ver uma coisa com a outra. Quer acrescentar alguma coisa, Edmara? Vi sua carinha ali. Ih, tá no mudo. Agora eu não consigo tirar. Não fui eu. Meu sorriso aqui é que eu super concordo com a visão do Rodrigo, e acho que aqui, enquanto RH, né, eu tenho o desafio de apoiar o líder para que, de fato, ele consiga mudar o mindset, né? Porque enquanto a liderança não tiver essa mudança de mindset, a gente não consegue fazer a transformação que precisa ser feita, né? Então, acho que é menos sobre transformação tecnológica e mais sobre transformação cultural e de mindset, assim, acho que é menos tecnologia e mais mindset, acho que esse é o meu resumo aqui, super concordo com a visão do Rodrigo, isso é muito difícil, né? Então, por isso que tem a ver com adaptabilidade, aprendizagem contínua, acho que tudo isso entra aqui no pacote de desenvolvimento, né? Léo, Cíntia, algum comentário?
Eu gostaria de complementar e corroborar também o que o Rodrigo e a Edmara disse, e colocar minha visão sobre isso, né? A gente já falou aqui que as organizações, e principalmente as mais tradicionais, elas têm um modelo bastante arraigado de comando e controle. E isso não é um modelo que impacta ou que deixa só a liderança numa zona de conforto. É um modelo que deixa também as pessoas numa zona de conforto. E quando a gente vai para uma mentalidade agilista, com tudo que o ágil representa e toda a mudança que ele representou, quando você sai de um papel de líder que utiliza o comando e controle e vai para um papel de um líder facilitador, isso te tira as pessoas da zona de conforto, tira o líder da zona de conforto. Mas também quando você começa a dar o accountability para as pessoas, isso também tira elas da zona de conforto. Isso é uma situação onde a gente tem que planejar um change management muito forte, porque não é só o líder. Quando a pessoa começa a ter aquela responsabilidade pelas entregas dela, ela sabe que não vai ter mais ali o líder cobrando o resultado tem que sair por ela mesma. Esse é um ponto que a gente precisa ter bastante atenção e o líder coach precisa estar bastante preocupado com isso, de dar um empoderamento para a pessoa e falar, agora você é responsável, junto com o time, pelos entregáveis. E isso é uma mudança de modelo mental bastante complexa e, na minha visão, muito positiva, muito bela, mas a gente tem que, como líderes de pessoas aí, cuidar para que não seja feito de uma maneira muito aqui, né? Virou a chave, agora é assim, e porque as pessoas têm que ter um tempo para se adaptar a essa situação. Acho que é esse o ponto que eu gostaria de colocar para reflexão. Obrigada, Léo. Sim, algum comentário? Não, eu acho que vai super em linha com o que o Leonardo colocou. Acho que dentro das palavras dele ali, eu acho que isso tudo é um processo, né? Como ele colocou, não dá para do dia para a noite virar a chavinha e falar tudo bem, agora tudo é diferente. E aí eu acho que tem um ponto que é crucial aí, que é a diferença entre você ser protagonista e permitir que o outro seja protagonista junto, né? E o papel do líder coach nesse ponto é permitir que o outro seja sem ferir egos nenhum. Afinal de contas, você está lá para apoiar e não para resolver a situação, né? É mais um apoio comum do que uma resolução de problemas direto. E aí eu acho que isso também é uma grande mudança de pensamento, né? Você, quando te acionam e você resolve assumir esse papel como líder, a ideia não é que você resolva o problema, a ideia é que você ajude a resolver o problema para que aquela pessoa assuma aquela responsabilidade pelo resultado, pela execução, então ela seja realmente protagonista, né? Obrigada, sim. Bom, quem está aí com as câmeras desligadas, jantando, com o garfo na mão, quem conhece a Digo sabe que falam que a gente não pode interagir, mas a gente não aguenta, né? A gente tem que interagir com o público, enfim. Então, o Marcelo vai pedir aí, vai mandar um link para vocês e vai pedir para vocês responderem uma pergunta. Olha o Dudu ali! Então, Marcelo, deixo com você. Antes eu vou fazer um comentário que eu não me aguento, assim, sobre o líder coach, e aí depois a gente vai gerar esse contexto para a gente trabalhar em cima, né? Os nossos convidados e todo mundo que quiser, a gente vai trabalhar em cima disso. Uma coisa bastante legal, né, que acontece, né, tanto nas organizações quanto nas pessoas, é essa mudança de paradigma organizacional, né? Então a gente fala só de comando e controle, e agora a gente tem, né, o que a gente tem, né? A gente tem qualquer coisa, né? A gente vai, faz o que quiser, é mais ou menos, né? Então, na medida em que o comando e controle ele foi se reconfigurando, ele virou o quê, né? O que ele virou? Ele virou autonomia, ele está dentro das pessoas, o comando e controle. Ele não é mais organizacional, mas ele é individual.
essa é uma mudança que está conectada com uma outra coisa muito importante que a gente vem falando, a palavra vai ficando flácida, mas na verdade ela não é, né? Que é a história do propósito. Então a gente não falava de propósito. Por que eu não falava de propósito? Porque eu mandava o cara fazer. Ele faz, ele não precisa de propósito, ele sabe o que ele tem que fazer, porque alguém manda. Então, assim, eu tenho uma hierarquia. Gente, eu estou deixando bem grosseiro, assim, né? Para ficar caricata, mas para reforçar também a mensagem. Antes, eu tinha uma cascata, né? Então, esse dá ordem para esse e dá ordem para esse, a gente pode não chamar de ordem, né? Instrução, uma dica, o desafio, o que quiser, mas era hierárquica. Então, teoricamente, eu não preciso de propósito, né? Porque eu sei para onde ir, porque me mandaram ir para aquele lugar ou me deram a orientação, né? Com todo carinho. Na medida em que não tem muito isso, né? Eu tenho que me adaptar, o que faz com que a gente tenha um senso de direção comum, né? O propósito. Mas para isso eu preciso ter uma determinada autonomia, que é o comando e controle de mim mesmo, primeiro, depois do meu time, depois da rede que eu participo, depois do ecossistema. Então essa brincadeira toda, né, ela ainda é muito grande e muito complexa. Um novo paradigma, para ele nascer, ele vai ser muito questionado. Então a ênfase primeiro vai ser nos erros, nas dificuldades, tá? Esse, não, o ágil só veio para acelerar, é só velocidade. Então, a gente vai primeiro se deparar com isso, depois ele sedimenta. Legal. Mas isso a gente está lá em cima falando das organizações, da gente, essa mistura toda. E no dia a dia? E aí que é o convite para vocês. Eu vou mandar um link aqui no bate-papo, no chat, né? Esse link, muitos vão ter que copiar e colar no navegador, outros já clicam e vai direto, aí cada um, né? Ele vai abrir uma página em branco com uma pergunta, tá? Então, eu também vou para esse link e vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso sem muito problema. E aí a gente vai responder a pergunta que está lá. A pergunta que está lá, eu já vou compartilhar a tela porque aparentemente deu certo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui, ótimo. A pergunta que está lá é essa: quais são os principais desafios com pessoas que você enfrenta atualmente no seu trabalho, no seu dia a dia? É só clica e escreve. E lembrem-se, o chefe não está olhando, a esposa às vezes pode estar olhando, mas assim, vai com, né, pode colocar as verdades, é o que realmente eu sinto de dificuldade, né, com pessoas no dia de hoje, né? Vou colocar um aqui. Quando clica e sai, às vezes, quem está no celular é um pouco mais difícil, tá, pessoal? Mas vamos tentando colocar aqui, e os nossos convidados vão olhando agora a parte do ao vivo. E aí, para os nossos convidados, né, a gente já vem para eles ficarem pensando na pergunta, né? Então, vamos lá, E já tem uma para pergunta eles, aqui, né? já tem uma pergunta aqui Que no bom. gatilho, que tem a ver com tudo isso que a Daqui gente a está pouco a gente já não dá falando. mais conta desse... Aí, ó, a gente tem aqui, ó, diante desse contexto, né, que surge com essas dificuldades e tudo mais, né, o que para vocês mudou nos times, né, e de uma maneira bem breve, né, o que sei lá, 2, 3 características que realmente mudaram nos times, né, de 1, 2 anos atrás para agora, assim, nesse momento que a gente está vivendo, né. Então, já fica com essa pergunta. Eu acho que quem já tiver aí com alguma dica já pode começar, tá? E vocês 4 fiquem à vontade. Eu vou E colocar pode ir aqui. colocando as coisas todas que o pessoal está falando. Olha que bacana, né? Eu vou Ó, colocar aqui falta uma de pergunta. propósito. Olha, legal. Aceitação de feedback. Posso Marcelo, trazer aqui minha visão, essa pergunta do Marcelo? Pode, Edmara. Bom, acho que aqui na minha experiência, né, 13 anos como RH, acho que eu pude acompanhar bastante a transformação, de fato, não só da liderança,
como da necessidade dos times. Acho que liderar também é a gente conseguir descobrir e apoiar na necessidade que cada um dos nossos times tem, né? Perfeito, perfeito. E aí, nessa linha, assim, alguns insights aqui, provocações para reflexão, né? O quanto a gente também, enquanto gestor, dá abertura para que a gente consiga conectar a necessidade do time aos desafios atuais. Então, tem muito relação com isso que o Marcelo trouxe de propósito, né? Acho que o propósito é individual, assim, a gente fala do propósito da organização, óbvio, existe propósito da organização, mas cada um tem seu propósito de vida, cada um busca um desenvolvimento. Como que a gente consegue conectar tudo isso, né? Porque cada vez mais, assim, o que eu tenho acompanhado, os times buscam se desenvolver. E aí, obviamente, para se desenvolver, aí pensando atualmente, né? Para se desenvolver, o time quer trabalhar com um gestor que, de fato, é inspirador. E o barato de tudo isso, assim, o que mudou, né? O gestor inspirador, hoje, não é mais aquele gestor do passado, que é o que conseguia responder todas as dúvidas, que, de fato, conseguia direcionar todas as tarefas. Não é mais desse tipo de liderança que inspira hoje, né? A liderança que inspira hoje é a liderança que sabe perguntar, que sabe fazer perguntas abertas para que, de fato, o time consiga refletir e chegar na melhor solução. É aquele gestor que está co-criando junto com o time a melhor solução. Então, acho que, na minha visão, acho que essa é uma das principais mudanças. Eu acho que a gente tem falado cada vez mais de uma liderança humanizada, né? Acho que a gente falou aqui de empatia, acho que a Cíntia trouxe aqui o ponto da empatia logo na abertura. Acho que cada vez mais essa é uma necessidade aqui que eu vejo muito forte. Obrigado. Tem uma coisa que mudou bastante de alguns anos para cá. Perdão, não tô Covid, não. Foi só uma tossezinha. Hoje eu estou na Via Varejo. E a Via Varejo é uma empresa de 43 mil funcionários. É gente para chuchu. E os processos são bem enraizados. Mas sempre funcionaram. Então, percebo, não estou fazendo a crítica aos processos. Só estou dizendo que eles são enraizados e que sempre funcionaram. E é difícil você encorajar alguém a falar sobre processo. O líder coach, na minha visão, ajuda as pessoas a expandir esse campo de visão. E o ágil instiga você a ir além da operação. Então, você faz com que a pessoa comece a olhar o resultado que ela está gerando, o impacto que ela está gerando, não só para a empresa, como para o cliente dela. Então, nessas horas, a hora que você coloca as pessoas, todo mundo para opinar, e encoraja todo mundo, é difícil, porque você pode gerar um ruído. Então, acho que a liderança, um bom líder coach, com escutativa, sabendo falar direitinho, organizar e direcionar o time, cara, você está extraindo o melhor, você está trazendo muitas cabeças para pensar ao mesmo tempo. Então, na Via Varejo hoje, que é uma empresa super tradicional, o ágil está permeando dessa forma. Só que não é só o ágil, é o perfil de liderança. A gente está instigando o perfil de líder lá dentro. Então, obviamente que vão emergir lideranças orgânicas ali, né? Fala assim, pô, esse cara cresceu, tal. Então, eu vejo que a mudança é essa. Se as empresas conseguirem administrar o ímpeto do pessoal que vai opinar e equilibrar isso, dá jogo. Bacana. Eu acho que trazer um pouquinho da experiência que eu tenho vivenciado na empresa, e pegando o ponto da Edmar também a respeito do RH, eu estou há 2 anos e meio no RH da empresa, e nesses 2 anos e meio nós ainda estamos passando por uma grande transformação, e essa transformação está sendo digital. Nós estamos implementando, finalizando, implementamos e estamos na fase de melhoria de um grande e único sistema de gestão de capital humano, e isso por si só já traz uma disrupção total, como vocês devem imaginar, para toda a empresa, porque impacta diretamente as pessoas. E junto com isso, nós estamos fazendo uma transformação do nosso modelo operacional de recursos humanos. Então, o que eu tenho visto que tem mudado muito e que o papel do líder coach é fundamental nesse momento é de buscar fazer essa gestão da mudança, dessa gestão da transformação, que
está sendo disruptivo, ou seja, não é uma continuidade, uma transformação, é simplesmente uma disrupção para começar algo novo. Então, a trabalhar as ansiedades das pessoas é algo que tem ficado bastante evidente nas equipes de hoje, né? Então, você ter essa consciência de que você está saindo de um modelo que era um modelo de RH da década de 80, indo para um modelo completamente novo, muito mais focado na experiência do empregado, é uma nova maneira de fazer negócios dentro do RH. E essa nova maneira traz muita instabilidade, traz muita ansiedade. Então, a gestão dessa ansiedade é alguma coisa que os líderes têm que trabalhar bastante para não deixar o negócio parar. Acho que essa seria... E o líder coach, trabalhando isso com as pessoas, tem um papel fundamental. Cíntia, quer fazer algum comentário? Não, eu acho que eu concordo plenamente com o que o Leonardo colocou. O papel, acho que, do líder nesse ponto é garantir a fluidez dessa transição, né? No final, é para não ser nada abrupto e todo mundo sentir parte disso, nada traumático, mas sentir que houve uma alteração, uma mudança significativa e que com compartilhamento de resultado, mas com execução comum, né? De todo mundo caminhando de forma conjunta. Tem momentos em que você vai contribuir mais, o outro vai contribuir mais, enfim, isso vai mudando com o tempo, mas é um conjunto, né? E isso tem que ser fluido, né? Legal. Tem duas perguntas aqui, da Daniela Ono, e depois tem do Frederico, né? Então, eu vou fazer a da Daniela, que ela expande esse conceito, né? Então, esse cenário que a gente construiu, ele está muito ligado à organização em si, mas no contexto que a gente vive, né? No online, híbrido e outros nomes que a gente tem, a Daniela traz um ponto bem legal aqui, né? Que é uma pergunta bem propícia para a gente. Olha, eu vou ler aqui e... Daniela, se você quiser complementar, você levanta a mão, alguma coisa aí, aí eu abro o microfone para você. Ela põe assim, eu tenho a percepção de que nossa vida se tornou tão ágil que mal conseguimos acompanhar, né? Então, essa questão da velocidade das coisas, né? A pressão por entrega, a Fernanda está entrando. A pressão por entrega e resultado é alta. Somado a isso, temos as questões do lar para conduzir nesse mundo híbrido, né? Então, níveis de média gestão, então, coordenadores, gerentes, né, gerentes médios, eles acabam sofrendo ainda mais nesse contexto, porque sofrem a pressão de cima e das suas equipes, né, a turma do sanduíche, né. Quais dicas para lidar com essa complexidade em o papel do líder coach? É bem bacana isso, porque esse é o tema, né, da nossa live, né? Então, pediria para os nossos convidados, quem tiver coragem. Eu primeiro... posso dar um pitaquinho aqui. Mais uma vez, vai lá, lembrando Rodrigo. que eu tô vamos nessa. Eu tô numa área de varejo, então primeira vez que eu trabalho na área de varejo. Estou na Via há alguns meses. Então, cara, a cobrança é muito grande. E eu me identifiquei muito com a sua pergunta, porque eu tô ensanduichado todos os dias. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de frear o ímpeto dos diretores, que muitas vezes... E eu sou dessa gestão média, né? Eles cobram muito a gente de forma muito incisiva, e, em compensação, a gente precisa equalizar isso e motivar os times. E como que a gente faz isso? Equalizando bem essa comunicação e deixando muito clara qual que é a estratégia. Então, por exemplo, se o seu capacity não atende o que a diretoria está pedindo, cara, isso tem que ficar claro. Então, você acaba deixando muito exposto quais são os seus gargalos. A agilidade fala muito disso, sobre essas reuniões diárias que tem com o time. Você acaba detectando os impedimentos de um time
muito rápido, sem que ele estoure. Então, se você já percebeu que tem algum problema, você tem que comunicar rápido, você tem que traçar um plano de ação, sugerir. Então, às vezes a gente não tem autonomia, mas a gente tem que deixar claro, falar, tal situação está me impedindo de realizar tal tarefa ou alcançar tal objetivo. Essa clareza de você falar que não vai conseguir é muito importante, porque às vezes a gente tem a síndrome do herói que fala assim, não, vou cobrar o time, nós vamos sangrar o time e vamos entregar. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu era assim, a Rô me conhece, a Rosana me conhece já há bastante tempo, sabe que eu era um tratorzinho. E eu fui tendo essa sensibilidade. Então, minha sugestão é, tenha clareza e jogue limpo com todo mundo. Diretoria, não consigo, time, nós vamos ter que melhorar alguma coisa. Então, você está ensanduichado, mas tem que se comunicar bem com todo mundo. É a minha sugestão. Eu super concordo aqui com a visão do Rodrigo. Acho que esse é um grande desafio que a gente lida aqui na organização também, pensando em como apoiar a liderança nesse desafio, né? Eu acho que aqui nessa linha de comunicação, acho que ela é principal, assim, para conseguir se comunicar, tanto com os gestores, né, que estão acima, quanto com os times. E aí eu queria me permitir aqui colocar a indicação de um livro que eu li recentemente, que eu acho que super apoia aqui nesse processo, que é O Poder de uma Boa Conversa. Eu acho que quando a gente, de fato, consegue conduzir boas conversas, a gente consegue desenvolver, a gente consegue alavancar resultado e tudo mais. Então, acho que isso faz diferença no dia a dia. E acho que aqui, pensando enquanto líder coach, acho que tem o ponto de, se a gente pensar no desafio, acho que o primeiro passo é trabalhar o autoconhecimento, de fato, para saber quais são as suas, como você lida sob pressão, como você está passando por um processo de mudança, quais são os seus principais sabotadores aqui durante o processo de mudança? Qual que é a sua reação natural no processo de transformação da sua vida pessoal, porque na vida profissional vai acabar acontecendo da mesma forma. Então, acho que trabalhando o autoconhecimento, você consegue também direcionar o seu time de forma mais leve no dia a dia. É um pouco do que eu tenho aqui de visão. Bacana, eu vou agora que o Leonardo já pensou direitinho, a Cíntia também, para responder essa pergunta, eles vão responder outra, que é melhor ainda, que é a do Fred, né, do Frederico aqui, que vai na linha também, né? Então, olha, como o líder coach equilibra a ambição pessoal do time e da empresa, né? No mundo ideal, todos trabalham com o mesmo propósito, mas não é sempre verdade, né? Então, aliás, uma bela pergunta e é fato, né? Então, vou repetir enquanto os convidados buscam os insights Acho que aí. eu gostaria de, não precisa nem repetir, acho que já Manda lá, Léo, então. Transparência, é sempre ser transparente e verdadeiro. Eu acho que não tem nada melhor para gestão de uma equipe do que ser sempre verdadeiro e fazer a gestão. Essas diferenças de necessidades e de interesses sempre vão existir. Acho que o que a gente tem que buscar sempre é ter uma boa conversa, a comunicação clara, direta, como o Rodrigo estava colocando, e transparente, sempre vai deixar tudo bem alinhado. Sempre vai ter aquela pessoa que quer sair mais cedo, sempre vai ter aquela pessoa que quer ganhar mais, isso sempre vai existir, faz parte do nosso dia a dia, como líderes, fazer a gestão disso. Mas eu acho que com uma boa conversa, com uma comunicação clara, precisa, transparente e de coração aberto, principalmente de coração aberto, não adianta você ter uma comunicação e a pessoa ver que você não está sendo transparente ou sincero. Tem que ser sincero, tem que colocar as cartas na mesa, abrir o jogo. Quando é possível, quando não é possível, mas a gente tem que trabalhar como um time para o propósito comum. Eu acho que esse propósito comum é um desafio que nós líderes temos de achar, mas é parte do nosso trabalho, porque no final das contas é o que vai engajar e motivar com que essas pessoas entreguem os resultados e busquem se desenvolver. Obrigado, Léo. A Cíntia gostaria de fazer algum
Eu ia só complementar, na verdade eu penso Legal. exatamente dessa forma, né? E aí, assim, o que eu acho é, a gente nunca vai ter o mesmo propósito, até porque o nosso próprio propósito vai mudando conforme o tempo, né? E é muito rápido isso. Então, assim, acho que é impossível você conseguir chegar num momento em que todo mundo tem o mesmo propósito, assim como a empresa, não vai acontecer. Então, no final, acho que a gente precisa equilibrar os pratinhos, né? E compatibilizar tudo isso. Para compatibilizar, obviamente, comunicação é essencial, uma boa comunicação é essencial, jogar limpo, com certeza, né? E ter respeito pelo outro. Por exemplo, o Leonardo falou, vai ter a pessoa que quer sair mais cedo, não necessariamente ela vai sair mais cedo sempre, né? Ela está precisando naquele momento, e essa compreensão mútua e aí confiança entre as pessoas, entre o time, é muito importante, né? Então, acho que não, assim, não vai chegar no momento de todo mundo ter o mesmo propósito, mas talvez tendo essa confiança e essa vontade de se ajudar acaba sendo a meta e não o propósito, né? E aí acho que a gente consegue atingir o resultado que todo mundo precisa. Legal, bacana. Eu tenho um comentário bem rápido sobre propósito e depois tem mais duas perguntas bem bacanas aqui. Então, um é do William Sun, né, que acho que é da turma da Rosana. A Rosana trouxe a família dela toda para dar número aqui para nossa live. E propósito é muito interessante, né, gente? A gente acredita que o propósito a gente tem é um na vida, a gente vai aquela hora que descobrir, a gente fica iluminada, né? Mas na verdade, né, assim, uma das interpretações, né, tem várias, né, mas uma delas é se você tem uma sensação bem bacana, e isso é sentir, né? Se você tem uma sensação bem bacana, né, de autorrealização naquilo que você está fazendo, provavelmente você está dentro da sua linha de propósito, mesmo que você não consiga definir exatamente o que ela é. Tem gente que passa a vida toda tentando definir. Então, mais para a gente pensar, né? Eu vou para uma pergunta do Rodrigo Exman, que eu achei excelente, excelente, e ele coloca um ponto muito real nas organizações, né? Um dos comentários no quadro branco foi o mimimi, né? Aquelas reclamaçõezinhas, aquelas coisas, né, que a gente classifica de mimimi, né? Tenho visto mudanças importantes em relação a racismo e diversidade sendo chamadas de mimimi, tá? Então aí a gente vai falar de talvez diversidade de uma maneira mais ampla ainda do que, né, só racismo em si, né? Aí minha liberdade, tá? Desculpa, mas que encaixa nesse momento. Penso que é extremamente importante abrir uma conversa aberta, sincera e respeitosa, mesmo que possa parecer mimimi, né? Qual a visão de vocês, né? E o papel do líder para promover essa mudança na diversidade, tá? E aí, especificamente, ele coloca a diversidade e racismo, eu diria que diversidade de uma maneira muito ampla, né? Às vezes, só uma forma de pensamento a gente já coloca e classifica um sujeito, né, de um lado. Mas, enfim, ele colocou diversidade e racismo, tá? Então, qual a visão de vocês e o papel do líder para promover essa mudança na diversidade e racismo? Alguém se habilita? Tá ficando mais difícil. Se a gente avançar muito aqui, a gente já vai ter pergunta, né? E depois tem a do William, hein? Acho que eu posso começar falando. Vamos lá. Marcelo, acho que como você comentou, acho que essa questão do mimimi a gente até abordou até no curso e é algo que está sendo colocado super em discussão agora, mas acho que é além do racismo, né? Tem uma questão, eu posso falar como mãe, posso falar também como mulher, são discussões que a gente vai ter por um longo tempo, acho que é uma mudança de cultura bastante complexa, né? E aí eu acho que a melhor forma de começar isso tudo é com uma conversa com escutativa. E aí parece conceitual, né? A gente fala do CNV, etc., mas escutativa é algo que se aprende e é um processo, né? E aí acho que a gente só passa a ter uma empatia e passa a entender realmente o outro lado, entender todas as partes a partir do momento em que a gente está ali de coração ouvindo as outras pessoas. Então, pode não ser um mimimi, né? Pode ser, de fato, um problema muito grave. Então, a gente classifica dessa forma, mas a gente tem que saber filtrar muito bem. E aí, esse saber filtrar muito bem, acho que vem muito dessa conversa franca e aberta, respeitosa, admitindo que a gente erra também, por muitas vezes, que a gente não sabe como agir às vezes, né?
Eu ouvi recentemente uma pessoa falando assim, por exemplo, com relação ao racismo, como é que eu me coloco, como é que eu falo, então, eu chamo as pessoas negras de negras, eu chamo as pessoas de pretas, como é que eu falo isso, né? E é realmente muito delicado. A gente não sabe, então a gente admitir que a gente não sabe já é importante, né? E admitir que a gente tem muito a aprender também é muito importante. Então, acho que a partir dessa vulnerabilidade, de novo, né, a partir do momento que a gente consegue admitir que a gente não sabe tudo e que tem muito a aprender e que tem muita gente diferente para ensinar, começa uma boa conversa, começa uma boa educação, né? Muito legal, Cíntia. Dar voz à diversidade, né? Perguntar para a diversidade, que a gente está classificando como diversidade, né? Como que ela gostaria de ser tratada, chamada, né? Então, isso é muito legal em grupo, né? Mentoria reversa aí nesse caso. Leonardo, Edmária, Rodrigo, algum comentário? Fica à vontade, não precisam comentar todos não, tá, gente? Um pouco o meu pensamento a respeito disso e deixar também uma reflexão para esse grupo aqui. Quando a gente começou a discutir um pouco mais fortemente essa questão de diversidade, inclusão e igualdade na empresa, dentro de uma das conversas surgiu essa situação do mimimi, que foi muito bem colocada aqui no chat. E eu ouvi de um depoimento de uma pessoa que disse o seguinte: só acha que é mimimi quem nunca sofreu uma discriminação. Então, eu acho que começa pela empatia, né? Começa pela empatia, se colocar no calçado da outra pessoa, e todos nós somos diferentes. E a gente vive num país, principalmente no Brasil, é um lugar onde isso não deveria mais ser um ponto de discussão, já deveríamos ter superado isso há muito tempo. E por que eu digo isso? O que a gente chama hoje de minorias não são minorias, gente, são maiorias minorizadas. Nossa população é a maioria de mulheres, é a maioria de negros e pardos. Como é que a gente chama de minoria essas pessoas e ainda existe o preconceito sobre isso? Então, acho que eu gostaria de deixar essa reflexão e mais uma reflexão é a seguinte: se hoje você está no país, vamos colocar da seguinte maneira, se hoje você é homem, branco no Brasil, ou seja, você seria a maioria. Quando você vai para um outro país, você se torna minoria, você vai passar a ser um latino, você vai passar a ser... e aí você, pensando dessa maneira, você fala, poxa, quando estiver em outro lugar, eu serei a minoria, como eu vou me sentir? Dá um botãozinho para que a gente comece aí a pensar no outro como sempre iguais e nunca diferentes. Eu acho que gostaria de deixar essa reflexão para as pessoas, que acho que é importantíssimo a gente fomentar bastante discussões a esse respeito. Eu queria até fazer um comentário. Eu acho que a gente vê grandes grupos, né? Então, a gente vê mulheres, negros, LGBT, etc. Mas, até antes de entrar nessa discussão, a gente precisa perceber que a gente está tendo vieses, né, inconscientes de pequenos detalhes, né, da forma como eu vou gerir a equipe, da forma como eu me porto, na forma como eu trato os outros, que tem tudo a ver com o que você viveu na sua biografia. E é muito pior, né, porque é inconsciente, você está tomando decisões, e aí tem toda uma explicação da neurolinguística aí, mas você está tomando decisões rápidas e que, em geral, não são as melhores, né? E que isso, ok, depois a gente combina nesses grandes grupos, mas começa de pequenas ações e que às vezes não tem nada a ver com racismo,
né? Às vezes tem a ver com atitudes desde escolher um candidato, desde promover alguém, desde como gerir uma reunião. Então, e principalmente que a gente está falando da liderança, né? Acho que é importante a gente estar dando uns passos atrás para daí sim culminar nessas outras discussões maiores que a gente sabe que está bastante em pauta hoje em dia, né? Eu queria entrar a gente tem aí um pouquinho de tempo para a gente cumprir a nossa agenda. Queria fazer uma última pergunta aqui. Eu vou ter que fazer, gente, porque é do meu sobrinho, entendeu? Então, vou ter que fazer. E que tem a ver com um pouco, né, que a gente está falando também, né, de todos esses grupos, mas a gente tem os grupos dos jovens, né, dos mais experientes, né, então tudo isso são discussões que precisam ser feitas. E aí tem uma pergunta da nova geração. Com a futura geração, como a futura geração pode começar a agir e a se preparar para liderar equipes e assumir o papel do líder coach? Quem gostaria de comentar? Eu posso contribuir com essa aí. Eu sou um gestor bem recente. Tenho aprendido muito. E tem uma velha estratégia de você, nesses momentos, aprender com quem você admira. Eu tive um gestor que hoje é meu amigo pessoal, que muitas vezes, até comentei com a outro dia, de falar assim, cara, o que o Cato vai fazer nessa situação? Que foi o meu gestor numa outra empresa. E, cara, eu aprendi da forma como ele fez gestão comigo. Então, para mim, a melhor estratégia é observar aqueles gestores que conseguiram fazer com que você performasse mais, que te fizeram evoluir pessoalmente e profissionalmente. Às vezes não dá para ser amigo pessoal, paciência. Mas quando dá, cara, recomendo. Então, cara, busque boas referências, cara. E tente agir e peça ajuda, cara. De vez em quando eu ligo para ele e falo assim, Cato, o que eu faço? Então, busque boas referências, cara. Eu gostaria de complementar o que o Rodrigo bem disse agora, com a seguinte frase, William. Conheça a sua equipe. Né? Conheça a sua equipe o máximo que você puder. Você vai ter pessoas diversas dentro da sua equipe e cada uma delas é diferente. Então, você conhecendo essa equipe, você vai ter muito mais facilidade de fazer uma boa gestão e atingir os resultados e com o engajamento dessas pessoas. E eu digo isso por um erro que eu cometi, vou colocar aqui de exemplo para vocês. Eu, como já disse, sou engenheiro e nesse meu mundo de gestão de projetos, eu sempre fui engajado principalmente pelo resultado financeiro que os projetos traziam para a companhia. E em uma determinada situação, tinha uma menina nova no meu grupo, os gestores com jovens há um pouco mais tempo, como eu, vão saber bem do que eu estou falando, uma millennial no meu time. E fui tentar engajar ela da mesma maneira como eu me engajava, ledo engano. Quando eu tinha um projeto que ia salvar, não sei, $1 milhão no projeto, eu já estava lá, primeiro a levantar a mão, eu quero esse projeto, eu quero fazer, super engajado. E quando eu fui propor um projeto para essa menina, mais nova de companhia e também nova de idade, e olha, vamos fazer esse projeto porque com o resultado a gente vai estar estimando que vamos salvar tantos milhões em 3 anos, que era assim que a gente calculava o saving dos projetos, e não engaja. Não tinha um propósito relacionado a esse projeto, além do saving financeiro, que era o que me engajava, mas não engajava ela. Então, eu tive que conhecê-la, aprender mais sobre ela, aprender o que engajava ela,
e aí mudar o meu speech. Falar, olha, vamos fazer esse projeto porque ele vai contribuir dessa forma ou da outra forma com as pessoas na empresa e, além disso, vai salvar $1 milhão. Pronto, eu tinha o projeto, tinha a pessoa engajada, ia ter o resultado que eu precisava da maneira certa. Então, acho que gosto de trazer esse case porque a maneira mais fácil de engajar as pessoas e de liderar é conhecendo as pessoas. Eu também quero responder essa, gente. Como mãe, como profissional de RH, acho que me fez refletir bastante aqui, assim, a minha filha vai fazer 6 anos, né? Acho que essa geração, acho que a Rô também tem filha mais ou menos dessa idade, a Cíntia também compartilhou que tem. Acho que essa geração, ela vem com acho que um chip diferente aqui, né? De generosidade, de empatia. Acho que tem muitas características que a gente precisa aqui para a nossa vida e no mundo corporativo, né? Mas pensando aqui para uma geração um pouco mais velha aqui da minha filha e mais nova do que eu, acho que eu queria dar 3 dicas, assim. Acho que a primeira dica para se formar como um papel de líder coach, já ir se preparando, acho que o primeiro passo é ter um interesse genuíno pelo próximo. E aí aqui o interesse genuíno pelo próximo, para mim, passa pelo ponto de diversidade, de entender que a gente é tão semelhante e tão diverso ao mesmo tempo, como se relacionar com as pessoas, passa por isso. O segundo ponto, vai parecer até dica de mãe, né? Estude sempre. Eu acho que a gente nunca pode parar, acho que conhecimento não tem limite, né? E acho que buscar conhecer assuntos diferentes, ampliar a mente, de fato, né? Então, acho que essa é a minha terceira dica. Minha segunda dica. E minha terceira dica, super concordo aqui com o ponto do Rodrigo, a gente tem que buscar pessoas que nos inspiram. Então, quem é esse público que, de fato, né, daqui, seja um gestor, seja alguém da família, seja um colega de trabalho, quem são as pessoas que, de fato, te inspiram e busque listar, de fato, quais são essas características e criar um plano de ação para se desenvolver. Então, acho que essas são as minhas 3 dicas aqui para a futura geração, que certamente vai arrasar aqui no papel de liderança. E não só para a futura geração, para todo mundo se reinventar também, se adaptar às mudanças, é bom para crescer. Gostei muito da resposta do Leonardo também, de conhecer a equipe, sou muito a favor. Cíntia, alguma... eu achei super a minha fala seria super compatível com o que o Gilmar falou. Acho que eu também me coloquei, quando ouvi a pergunta, me coloquei muito no papel de mãe, né, que comentei desde o início, mas pensando muito mais que, assim, antes de você liderar uma equipe, numa empresa, etc., você tem que saber que equipes são formadas de pessoas, e pessoas são relações pessoais que você tem desde sempre, né? Desde criança. Saber desenvolver uma boa relação com pessoas é algo extremamente complexo, mas que você consegue aprender desde sempre. Então, eu acho que só o fato de existir esse interesse de aprimoramento e de estudo, né, como a Edmara falou, já é super bacana, já mostra uma abertura para um bom entendimento a respeito desse assunto. E, obviamente, procurar pessoas que te inspiram é super importante, que, na verdade, no final vai ser o seu próprio líder, né? Então, um líder que inspira outro líder e por aí vai. Então, acho que é assim que funciona, sabe? A gente não existe, acho que, um líder perfeito, uma configuração perfeita de um líder dentro de uma corporação que não seja uma configuração perfeita dentro de um líder na vida pessoal. É o contrário, de novo. Eu acho que começa primeiro você sendo uma pessoa líder, não naturalmente, mas na sua vida como um todo, para depois você transgredir esse mundo e levar isso para o mundo corporativo. Obrigado, Cíntia. Muito obrigado. Eu vou trazer aqui um comentário do Wagner, que ele fez já um tempinho aqui. Wagner, não esquecemos não, tá? E já caminhar, né, para os comentários finais, né? E depois a gente faz uma avaliação, vai tirar uma foto, bem bacana essas fotos, assim, né, de esses fundos que a gente usa, vai ser bonito. Então, o Wagner, ele traz aqui, olha, algumas práticas que tem utilizado, e aí ele estava colocando no momento anterior, né, até a gente discutir sobre, antes da gente discutir sobre diversidade, né,
Então, práticas que eu tenho utilizado, mindfulness, né, o CNV, comunicação não violenta, né, coaching e mentoring, a fim de fluir nesse contexto atual. O que acham, né? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente, já iniciando alguns comentários, depois na Rosana fala também, a gente está num momento de um novo equilíbrio e até falam que não é mais equilíbrio, né? Se você mantém equilibrado, você em ambiente complexo, o equilíbrio ele não é buscado, você tem que pôr em movimento, né? Mas é achar um novo movimento entre efetividade e afetividade, né? E o que é, né? Não vamos, né, jogar essas palavras muito para as novelas, mas efetividade e afetividade, a gente está falando de resultados de performance de um lado e equilibrar do outro engajamento, clima, né? A relação, né? Então, essa combinação ela é muito poderosa. E ela existe, e aí talvez seja a sacada do líder coach, né? Ou do papel, né? Que todo mundo pode vestir a qualquer momento, né? A Edmara pegou a pegadinha lá no começo, né? Nessa na tua organização tem. Não importa se a organização tem ou não, eu quero ter algumas características, mas então qual que é essa principal? É gerar um ambiente e relações de confiança, criar vínculos, falar sobre histórias de vida, né? E aí a gente consegue entrar no mundo novo que está vindo, né? E aí esse mundo novo tem outras qualidades e tal, que ela só é resolvida pelo paradoxo novo, que é o paradoxo da adaptabilidade, que chamam de agilidade. Acho que é um pouco disso. E com tudo que a gente viu, é online, é híbrido, né? É mãe, é almoço, é janta, é limpa a casa, uma pessoa vem consertar um negócio junto com a live que você está fazendo, que tem um cara entregando o pão de açúcar, enfim, né? É tudo junto, né? Então, essa é a loucura que a gente enfrenta hoje. E a gente tratando os nossos medos, né, e conseguindo lidar com limites, né, espaços, criando espaço, a gente começa a caminhar. Mas talvez a gente não tenha ainda essa fórmula, né? Rô, comentários? É só fazer um fechamento e passar para os nossos convidados, aí o Marcelo Legal. depois vai fechar com Isso. Uma pesquisinha uma rápida. pesquisinha rápida. Primeiro, Uma agradecer palavra. demais, acho que é um momento que todo mundo está precisando falar sobre isso, né? Foi que nem o Marcelo falou, né? Tá o pão de açúcar, o neném, ou tá todo mundo correndo em volta e o chefe ali. Então, acho que não só os medos, né? Hoje eu tive uma conversa com outra gestora e as inseguranças que tem, tanto dos líderes, né, que estão aí com as equipes online, e das equipes também, né, então a gente vê pessoas fazendo check-in com o chefe, mas só para dizer que está ali, né, que está trabalhando, e o chefe também querendo fazer check-in com os subordinados, também para dizer que ele está controlando tudo que na verdade não está, né, então eu anotei aqui algumas características desse líder coach contemporâneo, e a gente coloca até contemporâneo, porque a gente acha que até extrapola, né, o papel do líder coach, onde ele usa as ferramentas do coaching para ajudar nessa relação, mas que ele tem que, eu trouxe outra imagem, eu e o Rodrigo, a gente conversou outro dia, né, que é o cinto do Batman, né, que na verdade o líder está ali com um monte de ferramenta e ele precisa ter a sabedoria, né, de entender quando e como utilizá-las, né, o que aquela pessoa que ele está gerindo, aquele time que ele está gerindo, está precisando naquele momento. Então, ele está precisando ir além, né, do que simplesmente uma linha ou outra, ele precisa aí ter múltiplas, me veio até a imagem de um polvo, né, precisa ter aí múltiplas mãos para conseguir lidar nesse momento. E as características que eu anotei, que os nossos convidados trouxeram, foi que esse líder coach aí precisa trazer inspiração, empatia, fazer boas perguntas, criar e estimular a criatividade, confiar, delegar responsabilidades,
se autodesenvolver, comemorar, ter uma escuta ativa, usar a comunicação não violenta, ser inspirador, e ter uma escuta ativa. Hoje também a gente fez outra imagem de que antigamente se esperava que os chefes, né, os gestores, fossem um oráculo, né, que a gente soubesse de tudo. E os dias de hoje, essa responsabilidade precisa ser compartilhada com todos, até para você se sentir parte, né? Se você não se sente parte, como é que você se engaja? Então, mais uma vez, muito obrigada. Vou passar aí a palavra para os convidados finais, para a gente vai atrasar uns minutinhos, mas para tentar não atrasar muito. Então, quem quiser começar. Olha, só tenho muito a agradecer ao convite do Marcelo e da Rô por essa grande oportunidade de compartilhar com vocês. Impagável essa oportunidade e também impagável a oportunidade de ter esse contato com esse método do Leader Coach, que, sem dúvida nenhuma, foi um game changer, o desenvolvimento das pessoas que estão perto de mim, não só os meus liderados, mas também todas as pessoas com que eu tenho a oportunidade de impactar positivamente na vida delas. Então, muito obrigado, gente, de coração. Bom, também queria agradecer ao Marcelo, a Rosana pelo convite, agradecer os colegas aqui pela troca, acho que é super rico ter esse momento para a gente trocar experiência. E eu queria compartilhar com vocês aqui para fechar, né? Eu participei de uma live essa semana sobre processo criativo, e aí teve uma frase que me chamou bastante atenção, que é: não espere ter uma Ferrari para aprender a dirigir. Eu acho que, de fato, se a gente, enquanto líderes, a gente mudar pequenas atitudes aqui no dia a dia, a gente tem um poder gigantesco na nossa mão de transformar as pessoas, as organizações. Não esquecendo que palavras convencem, mas é a atitude que, de fato, arrasta as pessoas para onde a gente quer chegar, né? Então, acho que é um pouco dessa mensagem que eu queria deixar para todos que estão participando aqui, que tenham a coragem de mudar um pouquinho por dia para, de fato, atingir grandes transformações. Obrigada, gente. Vou falar então rapidinho. Também agradecer. Como eu falei lá no começo, que para mim a liderança é inspirar as pessoas. E a agilidade que a gente acabou tocando bastante nesse ponto aqui é a questão de adaptação. Então, quando a Rô falou do cinto do Batman nada mais é do que ter repertório. E a gente tem que ter repertório para a nossa família, para os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Então, para conseguir ajudar no momento de pressão de trabalho que a gente comentou, sobre um assunto de diversidade, a gente também tem que ter repertório e equilíbrio para tocar nesse tipo de assunto delicado. Sobre a pandemia, cara, a gente está numa pandemia há um ano mais ou menos, agora, né? Fevereiro, vai completar um ano. Cara, com risco a qualquer momento, para pegar um iFood, eu já fico com medo. Então, se a gente for... A Cíntia falou uma coisa legal, se a gente for uma boa pessoa, provavelmente a gente vai ser um bom profissional. Então, se a gente se permitir e ter coragem de se adaptar a essas mudanças e evoluir, o próprio Wagner falou de mindfulness, pô, isso aí é uma evolução gigante. Então, cara, a gente tem que se permitir melhorar. A gente sempre pode ser um pouquinho melhor. E o nosso time vai se inspirar nisso também. Então, esse é o recado aí de se permitir e deixar o time vir junto. Bom, fechando aqui, de novo também, assim como todo mundo, agradecer, acho que é uma oportunidade única poder falar sobre tudo isso com vocês, acho que foi pouquíssimo tempo para a complexidade dos assuntos que a gente tocou aqui, mas acho que a provocação está feita para todo mundo e com certeza isso aqui dava papo por um bom tempo, né? Mas o Rodrigo pegou bem exatamente o que eu pensava em falar aqui para fechar, que era justamente o fato de que ainda para mim o fato da gente estamos junto nessa, né? Tá todo mundo aí nessa dificuldade que o Marcelo colocou, nessa loucura, cada um no seu nível, né? Tem gente que está sozinho, mas também na loucura. Eu estou aqui com a minha família, mas também na loucura, enfim, em São Paulo, no interior, na praia, seja lá onde for.
mas está todo mundo nessa grande dificuldade, literalmente o mundo inteiro, né? E acho que nada mais justo e mais coerente do que ter uma empatia, porque no final das contas, assim, você reconhecer que você tem os seus problemas e também que os outros também têm cada um os seus problemas, e que não tem uma hierarquia de qual é mais grave, qual é menos grave, mas que todo mundo não tem o que fazer além de se ajudar, acho que já é uma grande ajuda, né? Então, ter essa abertura já é muito legal. Então, de novo, obrigada por tudo. Acho que a gente tem muito a se ajudar ainda. E sintam-se todo mundo abraçados, né? Porque não dá para abraçar agora. Obrigada, gente. Má, você toca a pesquisa? Vou colocar aqui, pessoal, o link é muito rápido, tá? Então, ó, nesse link aqui no chat, vocês vão clicar e aí pode ter tá com o celular, não tem problema. E a pergunta basicamente né, como você está saindo, deixa uma palavra, dá para colocar mais de uma, mas uma por inserção lá, como você, com uma palavra, né, como você está saindo de hoje aqui, né? Então, fica o agradecimento, super bacana, tem uma frase aqui do CAS, né? Nosso colega tem uma sigla CAS aqui, que somos todos iguais, pois somos todos diversos. Então é pura verdade, e é essa diversidade, né, ao extremo, né, que ela vai chegar ao indivíduo, né? Eu brincava no limite da diversidade quando os engenheiros falam, quando a diversidade tende ao infinito, é o indivíduo, né? Então essa matemática explica, né, porque que precisa ter cada um de nós no mundo e por que a gente se agrupa sem saber, né? Então, aqui a gente está num grupo, por que está esse grupo? Né? Tem essas perguntas para a gente fazer. E o Líder Coach, ele é atento a isso. Então, isso ajuda a enobrecer o papel. Então, cliquem, por favor, eu vou compartilhar aqui. E aí a gente fica, eu e a Rosana e os convidados, cada um fiquem super à vontade, né? Com o tempo de vocês. A gente fica aqui um tempinho e quem quiser ir saindo, fiquem à vontade. O nosso super obrigado por todos que estiveram aqui conosco. É muito bacana, assim, numa quarta-feira chuvosa. A foto, abram as câmeras. E a foto! Fotos, Rosana, você Quem também só lembra no puder. final. Pelo menos lembrei antes de acabar, né? Quem puder, abre as câmeras, por favor, abram as câmeras. A gente não vai colocar em lugar que não pode essas fotos, tá, gente? Fiquem tranquilos. No máximo, sem nenhum site que não pode. Deixa eu só sair um A pouquinho. Rô tem o sobrinho e a filha tem o meu Dudu ali, ó. Que legal. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou contar até 3. Aqui estão os comentários vindo aqui. Deixa eu fechar o chat. Só um minuto aqui, que o chat aqui tá... Ele fica atrapalhando a foto. Vamos lá. Então, vou contar até 3, tá? 1, 2... Tirei. Pronto, obrigado. Eu não espero 3, porque aí fica muito... Mas tirou das duas páginas, tem que tirar das duas. Calma, agora vamos para a tela 2 aqui. Todo mundo continua. O Dudu tá aí, beleza, Dudu Kim. Então vamos lá. Tá todo mundo. 1, 2, 3. Pronto, obrigado, gente. O Gabriel Rodrigues, você tem uma foto sensacional aí de perfil com a sua filha. Muito legal mesmo. Obrigado, pessoal. Vou compartilhar aqui e aí fiquem super à vontade. Deixa eu ver se eu consigo abrir todos os microfones, né? E aí falar alguns nomes aqui. Obrigada, Dê, Gabriel, Renata, Felipe, deixa eu ver aqui quem mais, Frederico, deixa eu ver quem mais, a Gabi, que está escondida ali. Obrigada, gente. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Diogo também. Então, vamos compartilhar aqui o negócio. Pode falar. Isso. Aqui. Manda mensagem ali. Então, pronto, pessoal. Muito obrigado. Está aqui a nuvem de palavras. Muito jóia. Muito legal. Os comentários. Pronto.
Se não consigo abrir os microfones, Má. Não, eu permiti a abertura e convidei todos para abrirem, né? Mas aí fica a critério de cada um, né? Não vai abrir não, filha. Não. Abriu o microfone aí, ó. Se ofereceu, foi só aceitando. Fica à vontade. Não, tá tudo livre, tá livre, sim. Então, tá bom. Ó, só porque você falou, o Gabriel tirou a foto. Eu tinha falado já para ele, impagável essa foto dele. Vocês não sabem. Muito boa essa foto. Muito boa, Gabriel. É top. Eu tive que sair correndo, estourou um cano lá em casa e tá sem filtro para ajudar. Aí eu já assisti tudo aqui do celular. Tinha. É o motivo da live de hoje, é o tema, entendeu? É isso mesmo. Então, fala sério, né? Em tempos do ágil, online, híbrido e molhado, né? Que é o negócio, vazamento. Quem não viu a foto do Gabriel é ele de chuquinha com a filha. Vou pôr aí, ó. Olha aí. Esse é o home office do brasileiro. Muito bom. Home office, a definição de home office é assim, o trabalho de pijama da cintura para baixo, né? Essa é a definição no Aurélio lá do home office. Trabalho de pijama da cintura para baixo. Vamos lá. Então tá bom, pessoal. Gostaram, pessoal? Muito obrigado. Um grande bate-papo. O que a gente vai fazer com isso, né? Claro que a gente vai disponibilizar para quem esteve aqui primeiramente. Depois a gente vai deixar no nosso canal, né? Enfim, talvez principais momentos, algumas coisas assim, né? E a gente vai também usar como trabalho, né? Para convidar as pessoas para o Líder Coach que a gente tem no começo do mês. Isso é importante, né? É importante ter a experiência de vocês compartilhada para que as pessoas avaliem se é isso que quer ou não, né? Então, o nosso foco, nós não somos, né, vendedores em massa, né? Então, tem que despertar a vontade mesmo, a necessidade, e é assim que a gente trabalha. Então, muito obrigado. Fala, Dê. É você, Denise Andrade. Eu? Tem duas Denise. Oi, pessoal. A Denise, olha, Denise com Z ou Denise com S? Tem duas. Conheci essa menina. Escrevi errado. E ela estava na faculdade, gente. Tá. Vocês falaram de líder inspirador, né? Eu pensei na Rosana, porque eu conheci ela, estava na faculdade, fui estagiária dela e ela me inspira até hoje, né? Tantos anos depois. É verdade, é verdade. Então, isso é muito importante na nossa vida, né? Muito bacana. Obrigada, Rô. E obrigada pelo convite, estou adorando. Adorei a live, muito bacana. A gente precisa falar depois. Não me faz chorar. Legal. Cíntia, você perguntou, né? A gravação será compartilhada? Sim, a gente vai compartilhar a gravação com vocês, né? Inclusive o vídeo, fiquem à vontade, porque vocês, né? Enfim, são os convidados nossos, vocês fiquem super à vontade para depois editar, dividir com a rede de vocês, tá? A gente faz isso sim, tá? Foi uma pergunta do Dudu, mas não, foi minha mesmo. É que algumas pessoas mandaram aqui uma mensagem perguntando se tinha sido gravado. Sim. Aliás, eu vou interromper agora a gravação. Obrigado por lembrar. Ai, foi boa. Senão eu vou ficar 10 horas falando.